Fala galera, tudo bem? Passando para fazer um vídeo bem importante aqui sobre uma alteração expressiva editada aí pelo Congresso Nacional e sancionada pelo nosso presidente da República, agora aqui no mês de maio de 2022, né, no dia 4 de maio de 2022, assinado aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma alteração dos processos que se refere a auxílio acidente e os processos contra o INSS na Justiça Federal. Todos os processos contra o INSS que demandem aí perícias médicas. Se esse vídeo interessa, se sim, dá um clique aqui, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho aqui para você nos ajudar e que também você tenha essa informação, porque ela é muito importante. Outra alteração legislativa feita aí, a calada da noite, a boca pequena pelo nosso Estado. Vamos lá, minha gente. Os benefícios previdenciários por incapacidade, em tese, eles devem ser deferidos, eles devem ser acolhidos via administrativa pelo próprio INSS. Ou seja, numa linguagem bem coloquial, quem é a voz autorizada para dar o benefício previdenciário é o INSS. O médico do INSS, verificando que a pessoa está incapacitada, ele deve conceder o benefício porque está na lei. É assim que deveria ser. Muitas vezes, é bem verdade, a avaliação clínica feita pelo médico do INSS por vários motivos, tá? Não estou falando de deturpação, estou falando por excesso de serviço, por interpretação restritiva, por vários outros motivos, por falta de serviço não, por falta de pessoal, né? Porque há anos que não há concurso público aí para prover cargos de médico, de analista e tudo mais. Diante disso, vocês sabem aí, meus seguidores, o escárnio que é o INSS nas avaliações de aposentadoria e benefícios previdenciários de natureza ocupacional ou não. Tá? Então, por conta disso, muitas vezes o Poder Judiciário é acionado como forma de corrigir essa deturpação. Como funciona isso, Luiz? Oi, INSS, tudo bem? Eu sou o Joãozinho, estou machucado de tanto trabalhar e quero um benefício previdenciário de auxílio-doença ou auxílio-acidente, caso eu tenha uma sequela. O INSS, vendo que o cara está sem um braço, fala, não, Joãozinho, você tem um outro braço, vai trabalhar. E aí, por conta dessa violação administrativa pelo INSS, essa pessoa, através do seu advogado de confiança, busca a justiça para corrigir essa deturpação. Juiz, estou representando o Joãozinho aqui, ele está machucado de tanto trabalhar, sofreu uma amputação no braço, foi lá no INSS, conseguiu o benefício dele, o INSS mandou ele para casa falando que ele estava tudo bem, vai trabalhar, colega, dê graças a Deus que você tem um outro braço, muita gente está pior do que você e indeferiu injustamente o benefício. Juiz, pois não. Então eu vou nomear um perito médico porque eu não tenho uma especialização clínica. Vou nomear um perito médico aqui da Justiça para aferir se efetivamente você, Joãozinho, tem uma doença, tá, de qualquer natureza. E caso o perito médico ateste que você tem, o benefício vai ser devido, ok? Se não tiver direito ao benefício, se você não tiver incapacitado, você vai perder. Tudo bem. Até agora, a Lei 8.213, ela deferia a gratuidade desse procedimento para os trabalhadores nos casos de auxílio-acidente, por assim se dizer, que é aquele benefício previdenciário pago nos casos em que a pessoa tem uma doença ou sofreu um acidente de qualquer natureza, mais da nossa paróquia aqui relacionada ao trabalho, que lhe promova uma sequela que reduza de forma parcial e permanente sua capacidade de trabalho. Agora, uma avalanche desmoronou aqui sobre os trabalhadores do Brasil inteiro, né? Que teve uma alteração, várias alterações, melhor dizendo, nos dispositivos aí da Lei 8.213 e também do Código de Processo Civil, que mudam essa questão dos benefícios previdenciários de incapacidade, tanto na forma processual quanto no direito material, é o direito propriamente dito. Tá? Primeiro ponto, relacionado ao custeio da perícia judicial. Vou ler para vocês aqui, ó, artigo 1º. O ônus pelos encargos relativos, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o INSS figure como parte, ou seja, que o INSS é o réu, em que se discuta benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, ficará a cargo do vencido, de quem perder. Quem perder, paga a perícia. Regra geral, como se fosse num processo trabalhista, como se fosse num processo de erro médico. Quem perde, paga. A não ser que a pessoa seja beneficiária da justiça gratuita. Primeiro ponto. Agora, não existe mais, do que está, pelo menos a partir do que está escrito nessa lei nova, Lei 14.331, de 4 de maio de 2022,
A partir dessa lei nova, é a regra geral. Para a pessoa ter direito à perícia gratuita, ela deve demonstrar que tem direito à justiça gratuita. Tem que, além de firmar aquela declaração dizendo, a próprio punho, né? Não tenho condições de pagar o processo porque o dinheiro que eu ganho eventualmente do meu salário é totalmente direcionado à manutenção da minha família, aos víveres mais comezinhos do meu cotidiano e tudo mais. Ele tem que trazer elementos que comprovem isso que ele está dizendo, que o dinheiro que ele ganha é para o sustento da sua família, que não há sobra de dinheiro. Então a primeira sugestão, acabou o auxílio acidente? Não é isso. Primeira sugestão, que a partir de agora, esses trabalhadores que porventura ajuizem demanda, um parênteses que eu vou abrir aqui, tá? Esse ajuiz demanda. Essa reforma pega o processo andando ou é só para processo novo? Essa parte eu estou falando para você agora da justiça gratuita. Então vamos lá. Antes de falar sobre isso, esse trabalhador, esse contribuinte vai ter que comprovar que todo o dinheiro que ele ganhe é destinado à manutenção da sua família. Luiz, e se o juiz não me der justiça gratuita? Regra geral, você vai poder recorrer para a segunda instância para tentar comprovar que você tem o direito e tudo mais. E se caso dê tudo errado, se você não consiga comprovar a justiça gratuita, se o seu laudo for negativo, muito possivelmente você será condenado a pagar aí os honorários periciais, que o valor não é tão expressivo assim, pelo menos pela tabela que existe hoje para pagar, né, para a justiça. Varia hoje, a tabela do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo está entre 400 e 800 reais o valor da perícia médica. É um valor importante para aquelas pessoas de baixa renda, é bem verdade, e por isso eu faço esse alerta. Agora, uma questão importante, essa alteração especificamente é uma alteração processual. Isso implica em dizer que eles já pegam inclusive os processos em curso. Os processos andando já tem essa aplicação imediata. Ou seja, tem que comprovar a justiça gratuita para não ter que pagar a perícia caso perca o processo. Luiz, e agora o meu processo? A casa caiu? Não. Por que não, a casa não caiu especificamente? Porque para que tenha essa aplicação imediata dessa regra, o INSS deveria ter impugnado a concessão dos benefícios da justiça gratuita no momento oportuno, ou seja, na apresentação da defesa. Então, para aqueles casos em que o processo já teve defesa apresentada e já teve perícia realizada e já teve todos os atos processuais a partir da contestação para frente já praticados, particularmente entendo que não é o caso de, se a pessoa perder, pagar aí os honorários do perito, tá? Mas se você ainda não entrou com o seu processo, é um tópico a mais que você vai ter que comprovar, tá? É uma regra processual que pega o processo andando, mas nos casos em que já se operou a preclusão, aí agora falando um pouquinho de juridiquês, pela teoria do isolamento do ato processual, se o ato processual já foi praticado, ainda que venha a lei nova ela só pega daqui para frente. Os atos que já foram pacificados têm a chamada preclusão, morreu, não dá para voltar atrás, tá bom, meu seguidor? Outro ponto muito importante. Antes de fechar esse ponto importante, e se for concedido justiça gratuita, tá perdoado de pagar os honorários periciais? Não. A regra fala que esse débito possivelmente existente do trabalhador fica suspenso pelo prazo de 2 anos e depois o INSS pode cobrar caso venha a comprovação de hipersuficiência, ou seja, o cara ganhou na Mega Sena, que tem uma poupança, que tem uma sobra de dinheiro, uma sobra econômica, tá? Então isso não está perdoado. Fechando esse parênteses do ponto 1 relacionado aqui ao ônus de quem tem que pagar o perito. Problema número 2. O pagamento dos honorários periciais limita-se a uma perícia médica no processo judicial. Abre um parênteses. Por essa lei, agora tem a previsão orçamentária, o INSS deve incluir na previsão orçamentária a obrigação de pagar a perícia. O INSS adianta o valor das perícias no processo judicial, seja quem for o responsável para pagar no final. Um pouco importa quem vai ganhar ou vai perder. Se o autor vai perder, se o autor vai ganhar, não importa. Distribuir um processo contra o INSS e pedir perícia, o INSS tem que adiantar o valor dos honorários do perito. Por quê? O perito já ganhar, porque o honorário do perito não está vinculado pela finalidade da norma ao êxito da demanda. O INSS adianta o dinheiro
para o perito da Justiça fazer a avaliação técnica e depois, caso o trabalhador perca esse processo, ele ressarce o INSS no próprio processo em que se discutiu o auxílio acidente ou auxílio doença, por assim se dizer. Fechando esse parênteses. Se limita a uma perícia médica por processo judicial. Então, na primeira instância, se porventura o perito, o julgador, melhor dizendo, não ficar convencido do acerto ou do erro daquele processo, mediante um parecer médico de uma das partes, um laudo de um assistente, informações novas que corroborem aí o erro, uma falha da avaliação técnica, por essa lei, por esse parágrafo 4º do artigo 1º, o julgador está proibido de nomear nova perícia, podendo ser nomeada uma nova perícia apenas na segunda instância, caso lá na turma, na Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça aí do seu estado ou aqui do meu estado de São Paulo, entenda que não esteja suficientemente esclarecido o ponto controvertido aí, então ele resolva nomear outra perícia. Luiz, isso é legal? Não, não é legal, porque estabelecer uma única perícia me soa inconstitucional, porque o julgador ele está vinculado lá, ele é o destinatário da prova. E quando você coloca em tese uma tarifação não econômica, mas a quantificação de uma prova, me soa inconstitucional por ferir aí diretamente, né, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O juiz é o diretor do processo e ele é o destinatário da prova. O juiz, que eu digo, o órgão jurisdicional. E se ele não tem certeza do resultado de uma prova técnica, ele tem, no meu entender, a atribuição, a faculdade de nomear aí uma segunda ou uma terceira perícia, tanto assim que não menciona nada nessa lei a revogação do artigo 480 do Código de Processo Civil, que é nesse sentido. Quando o julgador não está convencido do resultado, há alguma lacuna de reconhecimento da verdade, o órgão jurisdicional nomeará outro perito que fará nova avaliação. Não anula aquela perícia antiga, aí ele balança o saco de provas e aí ele vai tirar qual é a prova que lhe convence. Tá? Então fica aí o INSS responsável pelo pagamento, pelo adiantamento do pagamento das perícias. Esse parágrafo me soa inconstitucional. Tá? Outro ponto muito importante que eu vi aqui atrás, olha. A alteração da petição inicial. A petição inicial do auxílio acidente, por exemplo, do auxílio doença, bastava que o advogado ou a parte colocasse lá isso que eu expliquei no começo. Oi, tudo bem? Tentei no INSS receber meu benefício porque eu estou machucado tentando trabalhar, no meu exemplo do auxílio acidente. Mostrei para ele que eu estava sequelado, já tinha recebido um auxílio doença, fiz cirurgia, tenho uma CAT, estou com uma sequela e eu não consigo trabalhar. Agora não. Você, para fazer a sua petição inicial, agora você vai ter que impugnar objetivamente quais foram as razões da perícia administrativa do INSS. Presta atenção em mim aqui, tá dormindo? Isso é muito importante. Presta atenção em mim aqui. Você vai ter que, autor ou advogado que está me assistindo, você vai ter que delimitar na sua petição inicial, tecnicamente, quais as razões do erro da avaliação pericial do médico do INSS. Essa questão da necessidade de uma avaliação prévia administrativa não é novidade. O próprio Supremo Tribunal Federal, já há tempos atrás, pacificou o entendimento no sentido que, para você ter acesso ao judiciário, para uma postulação de um direito previdenciário, você tem que ter sido submetido a uma avaliação administrativa e eles terem, porventura, negado o pedido, a famosa negativa administrativa. Antes dessa lei de constitucionalidade bem duvidosa, bastava que o advogado comprovasse uma negativa expressa ou tácita do INSS na avaliação e na concessão do benefício. O que é a revogação tácita, Luiz? Naqueles casos em que, por exemplo, não é novidade para ninguém aqui que atua nessa área, a parte faz um pedido de benefício junto à Previdência Social e meses se passam e não há uma resposta. A pandemia agravou muito isso. Então, tacitamente, depois de 60, 90 dias, presumia-se que o INSS negou. Então aqui, quando o legislador vem e coloca como um dos requisitos da petição inicial que você faça a delimitação dos motivos da negativa do pedido administrativo pelo INSS, é impossível de se saber quais são os contornos numa negativa tácita, por exemplo, ou seja, na ausência de avaliação. Presta
presta atenção em mim aqui, cara. Você tá dormindo? Acorda aqui, coleguinha. E aí, outro ponto muito importante. Outros requisitos que foram colocados. Você vai ter que descrever de forma clara a doença que você tem e as lesões e as limitações que ela impõe. Não pode mais colocar, a partir dessa lei, que você tem um problema nos membros superiores. Eu tenho que colocar, olha, eu tenho síndrome do túnel do carpo e eu sou digitadora de alto rendimento, digitadora profissional, então a minha limitação é que eu não consigo dar 2 toques por segundo no meu teclado. Ponto número 2, indicação da atividade para a qual você se diz incapacitado. Você não pode mais simplesmente colocar na sua petição inicial que você está incapacitado para a atividade que você habitualmente exerce. Você tem que descrever na sua petição inicial, além do seu cargo, as suas atribuições. Eu sou torneiro mecânico e trabalho num centro de usinagem manual, não computadorizado, e eu faço usinagem do cubo de roda. Faço 365 operações e a partir da minha sequela, que perdi o meu movimento de pinça, eu não consigo mais pegar as peças com a mão direita. Outro ponto. Apontar, como eu havia dito, as inconsciências... presta atenção em mim aqui, não dorme não. Eu sei que o assunto é chato, mas é muito importante, isso pode mudar a sua vida. Apontar objetivamente quais são as inconsistências do laudo médico administrativo. Ponto 4, muito importante, que fala das ações de agravamento. O que é uma ação de agravamento? Isso vem atrelado naquelas questões de trato sucessivo, as relações continuativas, que não cabem à coisa julgada. Por exemplo, se eu entro com uma ação falando do descumprimento de contrato, um contrato X de locação, por exemplo, na justiça, quem ganhou ou perdeu, pouco importa. Você não pode entrar com um novo processo na justiça discutindo a mesma coisa. Ou num processo trabalhista, por exemplo, eu quero o adicional de periculosidade porque a empresa não me pagava. Se você perdeu ou ganhou esse processo, a empresa depois não pode entrar com o mesmo processo, ou você que perdeu, se for o trabalhador, rediscutindo a justiça da decisão que foi prolatada lá naquele primeiro processo. Existem algumas outras relações, todavia, que elas são de trato sucessivo. Elas vão modificando na medida em que o tempo vai passando. Por exemplo, uma ação de pensão alimentícia, ação de alimentos, que está regulada aí por aquele binômio necessidade e possibilidade. Se muda a condição da pessoa que paga os alimentos e da pessoa que recebe os alimentos, como as coisas acontecem mês a mês, semana a semana, dia a dia, hora a hora, ano a ano, caso comprovada a mudança, esse pensionista ou a pessoa que recebe o alimento, ele pode entrar com uma ação revisional, falando, julgador, a situação mudou aqui e eu não tenho mais como pagar, porque eu estou desempregado, por exemplo. Ou então, eu preciso mais de dinheiro do meu pai, porque agora eu estou vivendo esse dissabor e ele tem melhores condições para pagar um alimento maior. Ou, juiz, eu não tenho mais que pagar os alimentos, porque meu filho já fez 24 anos, já cursou a universidade e está trabalhando, então ele não tem mais a necessidade dos meus alimentos. Da mesma maneira, são esses processos, por assim se dizer, por um outro exemplo na área previdenciária, relacionados aí às doenças ocupacionais, às ações de auxílio-acidente. Quando existe a razão para fazer uma ação de agravamento? Nos casos em que o processo anterior concedeu um auxílio doença acidentário, por exemplo, que o doença acidentária falava assim, olha, ele está totalmente incapacitado para o exercício da atividade remunerada X, só que se ele fizer determinado tratamento por 1 ano, ele está bem, está zerado. Então, a pessoa entra com uma ação revisional depois de 1 ano, comprovando, olha, julgador, eu fiz o tratamento que o perito do seu fórum, da sua vara, melhor dizendo, disse para eu fazer, tá aqui a doença ainda, não melhorei, então eu quero que você revisione aquela sentença que transitou em julgado e converta aquele B91, aquele auxílio doença que eu recebi no processo, em um B94, que é o auxílio acidente. Pode só esse argumento é suficiente? Em tese seria, mas a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que tem que acontecer outras coisas. A, tem que ter mudança do trabalho, e B, tem que ter doenças novas também. Então, você vai ter que descrever esses casos de ação de agravamento, de novas ações, você vai ter que delimitar especificamente qual foi o objeto da ação anterior. Na ação anterior eu coloquei só ombro esquerdo, punho esquerdo. Agora, além de eu ter trocado de trabalho,
eu tenho problema no ombro direito, no punho direito e na coluna, além de ter sido agravadas doenças desse membro esquerdo. Como eu vou ter que comprovar isso, Luiz, na petição inicial? Eu vou ter que mostrar, desenhar o laudo de 2019, vamos supor que foi quando eu entrei com a primeira ação, e agora aqui em 2022 eu vou ter que fazer um comparativo dos exames para mostrar que teve um agravamento da doença. Eu não posso simplesmente falar, é um processo novo e toca o barco aí, porque isso é uma lei processual que culmina aí na extinção sem resolução do mérito, caso o advogado não cumpra essa normativa. O que é extinção sem resolução do mérito, Luiz, para você que é meu seguidor e não é advogado? É o juiz extinguir o processo e encerrar o processo sem nem ver se você tem direito. Na forma, a forma está errada. Então extingue o processo sem analisar se você tem direito. Tá? E aí, nessa perícia, o objeto muda também. Olha que louco. Por essa lei, vou ler mais uma vez o número dela, que é uma lei bem chatinha, Lei 14.331 de maio de 2022, de 4 de maio de 2022, ela fala até da alteração da forma como o perito judicial ele vai ter que se portar. O perito judicial, a partir de agora, segundo essa lei de constitucionalidade duvidosa, ele diz que o perito ele vai ter que rebater ponto por ponto do laudo administrativo feito pelo médico do INSS que indeferiu o pedido. Ei, acorda aqui, ó, presta atenção em mim, colega. É muito sério isso aqui, ó, vai mudar a sua vida. O perito judicial, ele vai ter que rebater ponto por ponto do laudo do médico do INSS, mostrando as inconsistências. E é que tá, muitas vezes, por conta de todos os motivos que eu já falei, o laudo do perito médico do INSS é muito inconsistente, é muito evasivo, ele não é objetivo. Então, talvez o trabalho teria que ser no sentido de especializar a mão de obra da Previdência, porque o laudo que vem de lá, na maioria das vezes, é um laudo pobre, tecnicamente falando. Então, por um lado, pode ser uma pista falsa, porque o perito da justiça ele vai falar o laudo do INSS quer avaliar a pessoa, então não tem como rebater objetivamente o trabalho que, com todo respeito, foi feito de uma maneira não tão técnica assim, tá? Não estou falando que o médico do INSS é ruim, mas ele também, no volume de trabalho, mais uma vez lembrando, não tem concurso, não tem aumento, não tem salário, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem cama, não tem maca, não tem estetoscópio, não tem nada. Senta aí um computador que é muito antigo, a condição de trabalho é péssima, né? Para editar uma lei para prejudicar o direito do trabalhador, o Congresso Nacional e a Presidência da República faz rapidinho, uma atrás da outra. É uma medida provisória atrás da outra, uma letra, mas para dar condições, abre um concurso para ter mais perito médico do INSS, são mais de 1 milhão de processos atrasados de análise, aposentadoria, mandado de segurança do mandado de segurança, desculpe o desabafo. Enfim, para ficar ruim tem que fazer um curso, a real é essa. E é uma questão técnica que muito possivelmente gerará alguma polêmica, né? Sempre lembrando também que também esbarra lá naqueles critérios do Código do Processo Civil, falando que o perito médico judicial ele tem que dar os fundamentos técnicos apontados na lei em vigor, e para conceder o auxílio acidente basta a constatação, no meu exemplo, da incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade remunerada. São obstáculos criados e que possivelmente terão a constitucionalidade questionada aí no Supremo Tribunal Federal, porque viola também o inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal, que dá prerrogativa para o julgador, que é o detentor donos da prova, tá? Então, essas são as questões mais importantes que, num primeiro momento aqui, se faz dessa legislação de constitucionalidade bastante duvidosa, tá? Isso vai trazer muita polêmica ainda, e é muito importante que não se tenha pânico e que isso tudo vai se solucionar, tá? São questões técnicas que muito provavelmente serão sanadas, e as questões de direito processual, como eu falei no começo, elas pegam aí o processo no estado em que se encontram, tá? Já com relação aos direitos materiais, aos direitos do próprio benefício propriamente dito, não, tá? Então é só para as pessoas que tiverem eventualmente seu direito violado a partir de agora, tá? Então é isso, minha gente. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. E na dúvida, sempre procure seu advogado de confiança, porque o direito é para todos.